7h16, vamos falar sobre esportes na entrevista do dia. Entrevista do dia. Ele já está aqui, eu estava acompanhando, na Assembleia Legislativa ontem à tarde, porque aconteceu uma audiência em relação ao nosso Morenão, o principal estádio de Mato Grosso do Sul, que há anos está de portas fechadas. O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, está ao vivo aqui comigo. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Moisés. Bom, secretário, acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Vamos começar o que aconteceu ontem, lá na Assembleia Legislativa, a audiência pública e o interesse do governo do estado em administrar o Morenão. Passou da hora já, né, secretário? É verdade, ó. Rodrigão, eu escuto isso de todo mundo, sabe? Realmente passou da hora, eu concordo contigo. Mas é importante que a gente faça uma cronologia, né? O desfecho eu acredito que vai ser positivo, né? O governador nos deu essa orientação, fizemos um ofício à Universidade Federal pedindo a concessão e já está sinalizado, né? Ainda não oficialmente, né? Mas informalmente pelo reitor Turini, que essa concessão vai ser concedida. Nós entramos na Fundesport em 2015. E naquela época o Morenão já estava interditado há vários anos. Isso 2015. 2015. E a gente sabe que o nosso futebol é uma outra pauta também que merece outra entrevista, né? Passa por dificuldades muito grandes há vários anos. E essa questão do equipamento esportivo é fundamental, né? Sem um estádio adequado, você não consegue levar público, você não consegue trazer grandes jogos para cá. Então, na época, o governador Reinaldo Azambuja, o então secretário de governo Eduardo Rido, já havia colocado como uma prioridade a gente resgatar o Morenão, a gente de alguma forma ajudar, né? Não pensávamos ainda na concessão, mas a gente ajudar a Universidade Federal a fazer a reabertura. Conseguimos fazer isso parcialmente em 2017, a gente conseguiu reabrir o Morenão, fizemos as adequações de segurança e acessibilidade que o Estatuto do Torcedor exige. Conseguimos liberar para 11 mil espectadores, que para o nosso futebol estadual, aliás, para o campeonato, para todos os estaduais, é um número suficiente. Reabrimos o Morenão por vários anos, parcialmente, e tinha o compromisso com o Ministério Público de fazer as adequações totais, né? Porque não dá para você ficar com essa parcialidade, né? Aí o Ministério Público novamente fechou o Morenão, exigindo que fossem feitas as adequações totais, coisa que a Universidade Federal não vinha fazendo. E tivemos muita dificuldade. O governador havia disponibilizado o recurso e não achávamos uma forma legal. Até que, em 2019, a gente sentou com a FAPEC, que é a Fundação de Apoio à Universidade, e conseguimos fazer um convênio de repasse de 9.300.000 para a FAPEC executar as obras. Esse recurso foi repassado integralmente para a Universidade Federal no final de 2021, né? E as obras não aconteceram como a gente esperava, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor. 2019 conseguiu firmar esse convênio, 2020 e 2021 tivemos a pandemia. Exato. Em todo o planeta. E ontem, secretário, o que eu fiquei até assustado, eu acho que todo o sentimento de quem assistiu também a reportagem nos meus programas e em outros noticiários, somente os banheiros foram entregues. Não, somente os banheiros foram entregues durante todo esse tempo. Essa indignação, ela é nossa, é dos clubes, né? Sempre houve uma pressão muito grande dos clubes para que houvesse pelo menos aquela liberação parcial que nós tínhamos do estádio, né? Eu não sei te dizer, Rodrigo, assim, o que aconteceu internamente, né? A gente entende, né, até certo ponto, que o Morenão é uma obra complexa, né? Aliás, eu acho que é muita coragem do governador Eduardo Rido de assumir, pedir essa concessão, porque nós vamos essa concessão, o senhor falou assim que o Turini já sinalizou, né, que pode vir a acontecer aí a concessão para o governo do estado de Mato Grosso do Sul. É algo que vai demorar ou é algo já nesse momento? Eu acredito que, pelo que a gente conversou com a Procuradoria, inclusive estava presente ontem lá o doutor Luiz Eduardo na audiência pública, pelo que a gente conversou, eu acredito que num prazo de 45 dias, né, isso vai ser...
tem tudo para ser concretizado. Claro que existem as negociações agora, né, entre as procuradorias. Qual é o prazo de concessão, né? O governo do estado não pode pegar entre aspas, né, um problema desse tamanho com um período de concessão muito curto, né? Então tudo isso tem que ser tratado agora através dos procuradores para que a gente possa... bom, primeiramente a FAPEC já se comprometeu de devolver esse recurso, né, que não foi utilizado. Quantos milhões? Nós disponibilizamos 9 milhões e 300, tem a correção, né? Eles utilizaram 3 milhões e pouquinho, deve ter uma devolução de uns 7 milhões, né? Qual é o plano de ação que nós estamos estabelecendo? A GESUL vai entrar dentro do Morenão, fazer um estudo detalhado do que a gente vai encontrar no Morenão, que nós não temos isso, né? E qual é o Morenão que a gente quer, qual é o estádio que a gente quer, quais serão as adequações. Hoje a gente sabe que tem que fazer as adequações hidráulicas, elétricas, questão de iluminação, a questão de conforto, né? Hoje não se aceita mais aquele concreto, né? Nós temos que botar poltronas, para transformar realmente numa arena que possa receber grandes jogos, como a gente vê aí em vários estádios que passaram por problemas como esse, né? Bom, secretário, eu estou vendo aqui, né? Eu espero, torço realmente, né? Porque eu acho que essa gestão, desde a gestão do Azambuja, ela vem se preocupando de fato, né, com o esporte, com a cultura. E eu acho que de fato o Morenão de portas fechadas pra gente é uma ofensa para todo o Mato Grosso do Sul, pro futebol que já está sangrando, né? E isso veio à tona, esse vespeiro veio à tona nas últimas semanas pela operação do GAECO. E aí eu pergunto ao senhor, a Campo Grande, a capital, por exemplo, os jogos do estadual eram realizados nas Moreninhas. E daí o que acontece? A prefeitura que administra o Jacques da Luz. Sim. Aí a gente via ali, sem iluminação, o gramado alto e os jogos teriam que ser realizados em Sidrolândia. Perfeito. A 80 quilômetros. Dourados, o estádio está funcionando. Corumbá, o estádio está funcionando. Maracaju, o estádio está funcionando. E aí Campo Grande também não atrai quem é de fora. Fala, opa, vamos lá dar uma fortalecida no futebol. Vocês sentem isso também, né? Sem dúvida alguma. Rodrigão, é por isso que desde 2015, e aí é importante que se diga isso, o governo do estado tem sistematicamente olhado, buscado solução tanto para o futebol como para o Morenão, né? E o Morenão, que é fundamental, você colocou aí a questão do futebol, eu pego essa final que nós tivemos do campeonato estadual, que teve ali 3, 4 mil torcedores, né? A final entre Operário e Dourado, se fosse o Morenão, eu garanto para você que tinha lá... Estaria muito maior, teria muito mais gente. 20 mil pessoas, sim, tranquilamente. Né? Porque, primeiro, que o próprio Morenão já atrai a questão... tem uma importância histórica, né? Nós temos uma geração como a minha que cresceu com os pais levando para assistir jogos, grandes jogos, né? Eu jogos lembro, até de seleção brasileira. Isso que eu ia falar para o senhor. Eu acho que minha última recordação foi quando o Galvão Bueno foi transmitir um jogo da seleção brasileira na Federal. Exatamente. Brasil e Venezuela. Então, assim, a gente precisa resgatar isso. E ainda tem uma outra questão, Rodrigo, que a gente tem certeza da viabilidade econômica do Morenão. Né? A organização de grandes shows, grandes eventos, você consegue recurso para a manutenção do Morenão. Que eu até certo ponto eu entendo a situação da Universidade Federal de não colocar aquilo como uma prioridade. Eu acredito que o erro aconteceu lá na divisão do Estado, né? Quando a universidade, então Universidade Estadual, né? Virou Universidade Federal, aquilo era um bem do Estado. Era um bem do Estado, construído com recursos do governo do Estado. E quando a Universidade Estadual virou Universidade Federal, passou para a União. Então, hoje nós estamos corrigindo aí um erro histórico, né? De não ter ficado com o Estado que certamente não estaria nessas condições. Bom, pessoal, ao vivo comigo aqui, Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul. Secretário, vamos pegar ainda futebol, vamos falar sobre aí a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Como que a secretaria analisa o atual cenário? Ontem, né, o Petralas foi julgado, permanece como presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e diante das denúncias do Ministério Público contra o Cesário, qual que é o posicionamento da secretaria?
Primeiro, eu acho muito importante essa pergunta sua, até para a gente fazer um esclarecimento, porque o governo do estado faz há mais de 20 anos, né, esse convênio com a federação com repasse de recursos. E houve um aumento significativo do repasse do recurso, atendendo a um pedido dos clubes na nossa gestão. É interessante, esse programa de apoio começou no governo Zeca, como uma forma emergencial de ajudar o futebol, né? E essa forma emergencial acabou virando uma dependência dos clubes em relação ao convênio. Quando nós assumimos em 2015, a gente fez algumas alterações no convênio para atender especificamente às necessidades dos clubes. Então, a gente pagava, nós pagamos esse convênio, as taxas de arbitragem, hospedagem, alimentação do time visitante. Quando chegou em 2016, como um questionamento que a gente tinha, né? Se esse recurso não é para a federação, era para os clubes, por que não fazer diretamente com os clubes? Em 2016 nós tentamos fazer diretamente com os clubes e, para nossa surpresa, os clubes não conseguiram captar esse recurso. Gerou Tudo tinha que passar problema. Pela federação. Até pela dificuldade que os clubes têm de organização. Então, no meio de um campeonato, ter que cuidar de um convênio, execução, realmente não é fácil. Voltamos a fazer com a federação e até ampliamos esses recursos. E incluímos todo o material esportivo dos clubes. Durante esse período todo, nós colocamos uma equipe de fiscais acompanhando a execução, inclusive exigindo o aval dos clubes. Os clubes sempre atestaram que eles usaram a hospedagem, que eles receberam material esportivo. Houve algumas glosas, algumas devoluções de recurso, né, em função dessa fiscalização, mas nada significativo. Nós ficamos surpresos com esse modus operandi aí da devolução, né, direto dos hotéis, dos restaurantes para a federação. Temos tranquilidade em relação ao convênio e ficamos surpresos porque realmente os clubes passam por muitas dificuldades. Exatamente. Então era um recurso que poderia, de certa forma, voltar para os clubes, dar mais conforto, dar mais tranquilidade para eles, ou até alterar o plano de trabalho, né, para que pudesse atender os clubes com as suas tantas necessidades que eles têm. E é lamentável o que foi identificado aí. Mas em relação à prestação de conta da Fundesport, a gente fica muito tranquilo. O GAECO fez uma operação fantástica, né? Principalmente em cima, é importante que se diga que a grande parte do recurso que foi desviado foram recursos que vieram da própria CBF, que era para ser utilizado no futebol e foram desviados, né? Aguardar, né? A CBF escolheu entre os 6 vice-presidentes o Estevão Petralhas. Eu considero um bom nome, ele tem uma história no futebol. O Estevão pegou o Operário tinha sumido, você se recorda, né? Ele conseguiu reorganizar o Operário, conseguiu 2 títulos. Eu acho que ele tem uma história interessante no futebol. E na última semana fizeram uma assembleia dos clubes e optaram por manter o Estevão por 90 dias. E esse período é muito importante. Eu acho que tem que haver uma reestruturação do estatuto, né? Tem que dar um fôlego, né? Eu só vou pedir licença, secretário. Atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região. Eu volto aqui para concluir a fala do Marcelo Miranda, porque o Petralas ele veio aqui na segunda-feira, secretário, e ele falou que em 90 dias ele não vai conseguir transformar, né, trazer um novo mundo para o futebol, mas que ele pretende ali, né, já dar os primeiros passos para resgatar o Tishima. Ontem foi o julgamento dele, né, dentro ali do plenarinho da Câmara dos Vereadores. Ele vai permanecer como presidente interino, mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: já teve essa conversa entre a sua pasta e o Petralas? Não, a gente não. Após essa definição da manutenção, ainda não. Antes da Assembleia, nós tivemos uma reunião, porque nós temos uma preocupação muito grande, Rodrigo, com as categorias de base. Então a gente tem apoiado os torneios de base também, né? Não é só o profissional. E a gente havia já sinalizado, como todos os anos, que a gente ia pagar a arbitragem
Porque pela regra da federação, quem paga a arbitragem do jogo... Aliás, é muito injusto, na minha opinião, isso. Os clubes são penalizados a todo momento. Sim. Né? Você entra num torneio, você tem que pagar a inscrição, você tem que arrumar o campo para o teu mando de jogo e pagar a arbitragem e ambulância. É muito pesado para os clubes. Então, para ajudar os clubes, a gente já vem há vários anos pagando a arbitragem. Então, a gente já havia se comprometido com isso. Tivemos uma reunião com o Petralhas antes da Assembleia. Falou, independente da decisão, né, de quem estiver à frente da federação, a gente vai manter esse apoio para não penalizar os clubes. E a gente já garantiu a arbitragem para o Sub-13, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20, que é e a Série B também do Campeonato Estadual. Ou seja, o apoio permanece. Eu acho que tem uns desafios também aí pelos próximos meses, tanto da federação quanto aí essa concessão possível do Morenão, secretário. Eu acho que são dois temas que estão interligados, claro, né? E eu volto a falar, uma coisa puxa a outra, mas diante disso, eu acho que a partir do próximo ano a gente vai ter um futebol diferente. Eu acredito. Eu não tenho dúvida. Eu acho que inclusive você falou desse período curto aí do Estevão de 90 dias. Eu acho que ele tem um papel muito importante que ele vai conseguir realizar nesses 90 dias, que é reformar o estatuto, né? O estatuto é extremamente direcionado. Eu acho que ele precisa democratizar, dar transparência e provocar uma nova eleição, né, para que a gente possa realmente unir as forças em torno do futebol. Sem fazer juízo de valor, mas eu acho que a gente tem que pensar no novo momento. Eu acho que é um momento que a gente tem que buscar credibilidade para que haja incentivo das empresas privadas que se afastaram do futebol, né? Hoje nós temos no Mato Grosso do Sul uma realidade muito cruel, que a dependência do futebol profissional é praticamente 100% do recurso do governo do estado. Né? E a gente sabe que aonde o futebol desenvolveu são as empresas privadas que usam da força do futebol para suas mídias, para sua imagem. Então, eu acho que esse novo momento vai provocar um resgate da credibilidade para que a gente possa trazer as empresas privadas para ajudarem o futebol. Bom, microfone aberto, viu, secretário? Qualquer novidade do Morenão, volta aqui que a gente vai acompanhar essa novela, que a gente espera que chegue ao fim aí e de fato que o Morenão reabra as portas, viu? Secretário, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Um abraço, 7h34.